tarde, me chamo Leonardo. Eu vou falar hoje sobre ufologia, um assunto que eu fico bem feliz de falar, um assunto que me interessa desde pequeno. Eu conheci ufologia em 96, graças a um filme chamado Intruders. Se alguém já viu esse filme, por favor, levante o dedo. Intruders é um filme bem grande, deve ter umas 2 horas e meia. Ele é um filme, basicamente ele fala de abduções, né? E ele é baseado em relatos reais, tá? De pessoas que foram abduzidas, tá? E realmente relataram isso por meio de experiências de regressão com psiquiatras, né? No caso, um psiquiatra chamado Bud Hopkins, que era um cara que estava vivo até há pouco tempo, faleceu, infelizmente, foi um dos maiores ufólogos e psiquiatras que eu já vi na vida. Lançou vários livros, é um cara bem conhecido nessa área. E falando agora de ufologia, assim, no Brasil, né? A ufologia no Brasil, ela teve mais ou menos uns 4 eventos que marcou bastante a história da ufologia, que nos faz pensar e refletir bastante sobre se é mesmo um mito ou uma realidade, né? A questão da ufologia. Eu vou puxar um papel aqui para lembrar das datas, porque realmente eu não consigo guardar na memória. Então, assim, o primeiro evento que eu acho que marcou no Brasil a ufologia foi a Operação Prato, tá? Isso aconteceu em 77, na Ilha de Colares, no Pará. Mais ou menos, dando uma introdução do que foi a Operação Prato, foi um evento organizado pela Força Aérea Brasileira, em que estavam acontecendo umas coisas estranhas na Ilha de Colares, lá no Pará. As pessoas estavam sendo atacadas por luzes estranhas que furavam elas. Então, como lá o povo é bem humilde, são pescadores que vivem na ilha, foi mandada uma equipe da Força Aérea Brasileira para investigar. Essa equipe realmente viu essas naves, essa equipe fotografou, ela documentou e esses documentos estão disponíveis hoje no site da revista UFO. Qualquer um pode ir lá baixar esses documentos, acho que são 4.000 páginas de documentos que falam toda a história da Operação Prato. O coronel Irangê Holanda veio a falecer também, mas antes veio a falecer por suicídio, ele se matou, então por motivos estranhos. Mas antes disso ele deu uma entrevista para a revista UFO, que está no YouTube, vocês podem acessar também. Ele fala tudo o que aconteceu e é de se pensar mesmo se realmente é um mito ou uma realidade. O segundo caso que eu acho que é importante no Brasil foi a Noite Oficial dos OVNIs, tá? Foi em 86, aconteceu em Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. 21 OVNIs sobrevoaram os céus do Brasil, foram pegos em radar, tudo foi documentado pela Força Aérea. Na época, o brigadeiro Moreira Lima, se não me engano, era o cara que foi até a televisão, Rede Globo, isso está no YouTube. Em 86, ele deu uma declaração dizendo que não sabia, não tinha a mínima ideia do que era aquilo. 21 luzes que os caças da Força Aérea fizeram, na verdade, perseguições no espaço aéreo brasileiro. E esse brigadeiro chegou lá e disse, cara, eu não sei o que é isso. Então, a gente não sabe, não tem explicação, então a gente não tem como falar. É de se pensar também se isso é uma realidade ou um mito, por que esses caras iam falar isso, né? Terceiro caso, Varginha, 96, foi um caso aí onde 2 meninas estavam caminhando num campo ali, acho que voltando para casa, no anoitecer, e viram uma criatura com 3 chifres, que elas relataram, né? Olhos vermelhos e encolhida num canto, assim. Depois daquilo foram vistos carros do exército pela redondeza, então é um caso muito estranho. Tem muitos relatos, tem até um caso de um oficial da força do exército mesmo, que segundo os relatos ele capturou a criatura e depois veio a falecer devido a uma doença, uma infecção generalizada. Então é bem intrigante esse caso. Fora do Brasil a gente tem 2 casos, tá? Um é o Travis Walton, que é o caso de um camarada que foi abduzido e os amigos dele viram a cena dele sendo abduzido. Ele ficou 3 ou 4 dias desaparecido. A polícia queria prender os amigos dele porque achavam que tinham matado o cara. Então, depois ele apareceu, foi na delegacia e disse, não, eu fui abduzido, meus amigos não tem nada a ver com isso.
Então é um caso estranho também, no mínimo estranho. E o caso Roswell, tá? Que é a mesma ladainha de sempre, aquela história do UFO que cai, daí é capturado lá as peças do UFO e, enfim, a própria pessoa que achou as peças foi lá e disse que era um resto de balão meteorológico. Mas a história é intrigante porque ficou bem conhecida, várias pessoas viram esse OVNI cair, né, no caso, e vários relatos, a quantidade de relatos faz a história ficar intrigante, né? Então, assim, hoje no Brasil, o que eu vejo é que os ufólogos eles estão indo por um caminho que é a falta de evidência, tá? Então, com a falta de evidência, não existe tantas pessoas vendo OVNIs, sendo abduzidas, né, como antigamente. Então, eles mesmos estão produzindo o seu conteúdo, tá? O exemplo disso é o Ademar Javaera, editor da revista UFO, que é o cara que ele mesmo produz os agroglifos dele. Ele vai lá e faz círculos em plantações e vai lá e fotografa e diz que aquilo ali foi um disco voador. Então, a ufologia está indo para esse lado aí, infelizmente. Mas a ufologia séria existe, e não atualmente, mas ela existiu, e tem muitas pessoas que, como eu, que prestigiam isso, a ufologia séria, na verdade, né? Não a ladainha de sempre, ok? Obrigado, e era isso.